bom ter você aqui comigo! Seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast que foi criado para ser o teu espaço de respiro emocional, verdade prática e espiritualidade leve. Hoje eu quero conversar contigo sobre um tipo de cansaço que talvez você esteja sentindo, mas ainda não conseguiu nomear. É quando o corpo até continua, sabe? Mas por dentro algo está exausto. É quando você continua acreditando em Deus, mas já não tem mais força para sustentar essa fé do mesmo jeito. Se o que eu falei até aqui já te tocou de alguma forma, fica comigo até o final que eu te garanto que vai valer a pena. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo. Ele é silencioso, mas pesa. É emocional, é mental e muitas vezes espiritual. Quando a gente vive por muito tempo sob pressão, o nosso cérebro entra num estado constante de alerta, a hipervigilância, que a gente falou bastante no episódio anterior. Inclusive, se você ainda não ouviu, eu sugiro, claro, que você escute. Mas esse estado de hipervigilância é como se o nosso cérebro estivesse sempre tentando antecipar problemas, resolver tudo, segurar tudo. E isso consome energia, muita energia. E é aí que acontece algo importante. Quando o teu sistema está sobrecarregado, até funções mais profundas como confiar, descansar, se entregar, começam a falhar. Ou seja, não é que você deixou de ter fé, é que você está cansada demais para sustentar tudo como antes. E talvez você esteja vivendo isso sem perceber. Você continua orando, mas parece que não sente mais aquela paz que excede todo o entendimento, sabe? Você acredita em Deus, mas já não tem a mesma expectativa dos milagres dele na tua vida. Você faz o que precisa, mas está no automático. Você até descansa, mas não se sente restaurada. E aí vem um pensamento perigoso. O que está acontecendo comigo? Mas deixa eu te falar uma coisa com muito cuidado. Talvez o problema não seja a tua fé. Talvez o problema real seja o quanto você tem tentado sustentar tudo sozinha. A gente foi ensinada muitas vezes que fé é força, que fé é aguentar mais, que fé é não demonstrar fraqueza, que fé é continuar firme, custe o que custar. Gente, que fé é dar conta de tudo. Quem aí não se angustia ou já se angustiou alguma vez na vida tentando ser a mulher de Provérbios 31 e achando que não dá conta e que o problema é com você? Só que isso não é uma espiritualidade saudável. Isso é sobrecarga com linguagem espiritual. Porque quando a fé vira obrigação, ela deixa de ser descanso em Deus e passa a ser mais uma carga, passa a ser mais uma fonte de cansaço. E o problema, gente, não é a fé, não é Deus, não é Jesus, obviamente, eles não são o problema. O problema é como nós vemos o nosso Pai Celestial. E teve uma situação que eu vivenciei esses dias que eu acredito que é uma analogia perfeita para o que eu estou querendo te falar aqui. Eu estava assistindo o documentário do Michael Jackson. Não o filme, tá, gente? Eu vi um documentário mesmo a respeito da vida dele. E, gente, como é triste ver a história de vida desse artista incrível, mas que foi tão massacrado em tantos momentos da vida, a começar pela infância. E aí no documentário, claro, o documentário já começava falando da infância dele, falando do relacionamento que ele não tinha com o pai. Se é que a gente pode chamar aquilo de relacionamento, né? Vamos dizer o relacionamento que ele não tinha com o pai. E falava da infância que ele não teve, que ele ia para a escola e da escola ele já ia direto para o estúdio ensaiar. E aí ele tem até uma parte de uma entrevista dele que ele comenta que ele indo para o estúdio, direto da escola,
Ele via crianças brincando no parque e ele chorava às vezes, porque ele queria estar fazendo o que aquelas crianças estavam fazendo. Mas o ponto principal aqui, que eu acredito que evidencia bem o que eu estou falando a respeito da nossa conexão com Deus, da nossa espiritualidade e da nossa forma de ver Deus, é que eu fiquei inclusive impactada com um relato de pessoas que trabalhavam com o Michael Jackson, que o conheciam de perto, e dele próprio, né? De como ele tinha medo do pai, a ponto de, quando o pai estava, ele já adulto, já separado dos Jackson 5, já sendo, né, só o Michael Jackson, de quando o pai ia em alguma apresentação de turnê, ele tinha síndrome do pânico, ele tinha altas crises emocionais só por saber que o pai estava ali assistindo o que ele ia fazer. E tem um episódio, inclusive, que é comentado, que às vezes, quando o pai do Michael Jackson chegava no ambiente, aí quando ele era ainda criança, adolescente, teve episódios em que ele chegou a vomitar de medo do pai no ambiente. Olha isso, gente. E essas reações foram nutridas, foram plantadas no Michael Jackson desde o iniciozinho ali da infância dele. É sabido, não sou eu que estou falando, isso é falado no documentário e é registro público isso mesmo. O próprio pai do Michael Jackson tem entrevistas dele confirmando que ele batia nos filhos e era muito rigoroso com todos eles, não só com o Michael. E pelos relatos, ele não simplesmente batia, ele realmente espancava, a ponto de, em alguns momentos, a mãe do Michael Jackson intervir dizendo: olha, para, você vai matar essa criança. E a grande questão aqui é como uma pessoa dessa reage num relacionamento desse com o pai. Como uma pessoa dessa reage em relação ao próprio pai. E aqui eu estou usando o exemplo do Michael Jackson, mas eu quero que você traga o olhar para o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, que é Deus. Porque a forma como você o vê impacta diretamente na forma como você se relaciona com ele e, lógico, na forma como você se relaciona com você mesma. Voltando aqui para o exemplo do Michael Jackson, ele fez inúmeros procedimentos cirúrgicos para tentar diminuir o nariz, porque o pai dele falava horrores do nariz dele, tinha lá altos apelidos, fazia bullying mesmo, tá, gente? Como a gente compreende hoje a respeito do nariz do Michael Jackson. E ele mesmo adulto se submeteu a inúmeros procedimentos estéticos, cirurgias plásticas mesmo, para tentar afinar o nariz, a ponto de ultrapassar o limite razoável. Tudo porque ele não aguentava aquela voz interna do pai falando mal do nariz dele. E o que isso tem a ver com Deus, gente? Quantas de nós não crescemos vendo, por mais que a gente escute, Deus é amor, Deus é perfeito, mas quantas de nós não crescemos com a imagem de um Deus que pune, de um Deus que repreende, de um Deus que castiga, de um Deus que até maltrata às vezes, imagina, de um Deus que nos faz passar às vezes por situações horríveis para nos ensinar algo. Inclusive teve uma situação que aconteceu recentemente de uma família que eu conheço, que eles sofreram um acidente horrível. Quase eles morreram e a filha deles ficou correndo o risco, ficou internada muito tempo, correndo o risco de perder os movimentos das pernas. Não lembro agora se era do corpo inteiro, mas das pernas com certeza eu lembro dessa parte. E teve pastor que foi lá falar para eles: olha, isso é Deus que causou, que permitiu, para que vocês aprendessem algo. Gente, como a gente se relaciona com um Deus que a gente vê dessa forma? E eu não estou falando isso apontando o dedo. Estou falando com a consciência de causa de alguém que, por mais também que já tenha escutado que Deus é amor, eu acreditava, gente, nessa falácia de que Deus nos faz passar,
não é nem nos permite, ele nos faz mesmo de propósito passar por situações absurdamente dolorosas para que a gente aprenda. E é aqui que o Evangelho da Graça muda tudo, gente. Quando eu, Laura, fui me aprofundando, ainda estou nesse processo, tá? Mas à medida em que eu vou me aprofundando no Evangelho da Graça, mais eu consigo ver Deus e ver Jesus como realmente puro amor. Hoje eu sei que Deus não nos faz passar por tragédias para nos ensinar algo. Ele sim pode transformar qualquer tragédia em algo incrivelmente edificante na nossa vida. Mas não foi ele que mandou a tragédia, entende a diferença? Olha a diferença de mentalidade, de olhar quando a gente compreende isso. As tragédias são coisas do nosso mundo, esse mundo jaz no maligno, mas Deus consegue transformar até a pior das tragédias em algo bom. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas não foi Deus que causou a tragédia. Quero ser bem repetitiva aqui para já plantar essa sementinha no seu coração, caso você se identifique com o que eu falei agora há pouco, caso você, assim como eu, também achava que Deus mandava as tragédias para você aprender algo, tá? Não é ele que manda, mas ele pode transformar tudo para o teu bem. E é esse tipo de distorção que faz com que muitas vezes a nossa fé fique pesada. Faz com que nós que acreditamos em Deus, seguimos Jesus, a gente, na melhor das intenções, se pega vivendo uma vida altamente sobrecarregada, tentando dar conta de tudo e achando que tem que ser assim porque é isso que Deus espera de nós. Não é. Jesus nunca chamou pessoas fortes, ele chamou pessoas cansadas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, como está lá em Mateus 11:28. Percebe? Ele não disse, venham quando estiverem bem, venham quando tiverem fé suficiente, venham quando estiverem firmes. Não, ele chamou exatamente quem estava no limite. Da mesma forma, Deus nunca nos pediu performance. Ele nos pede um coração disposto, entregue, mas não performance, não perfeição. Não é sobre nós, é sobre Jesus, como está lá em Coríntios 12:9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nós somos fracos que a gente se faz forte, como está lá em Paulo também, porque essa força não vem de nós, ela vem de Deus, através de Jesus, habitando em nós. E quando a gente entende isso, meu Deus, como é poderoso, muda tudo. Talvez o que você está vivendo hoje não é um problema espiritual, é um convite. Um convite para parar de tentar sustentar tudo sozinha e se permitir ser sustentada, mas mais do que isso, é um convite para olhar a Deus de uma outra forma, olhá-lo como amor que Ele é. Amor não é algo que Deus faz, que Deus nos proporciona. Amor é quem Ele é. Você não precisa performar fé para ser acolhida por Deus ou para se sentir mais vista por Deus ou ser merecedora das bênçãos de Deus. Você não precisa estar forte para ser amada por Ele. Talvez o que você hoje chama de fé fraca seja só uma alma cansada pedindo descanso, o verdadeiro descanso em Deus. E na prática, sabe o que isso significa? Significa que talvez você não precise fazer mais. Você precise fazer diferente. Talvez seja parar de se cobrar tanto, falar com Deus com mais honestidade, mais vulnerabilidade, sem pompa mesmo. Você sabia que a gente não tem uma fórmula para falar com Deus? A gente pode aqui nesse momento simplesmente falar, Deus,
Ai, Pai, eu tô tão angustiada. Nossa, me mostra, Deus, o que tá me angustiando. Me ajuda, Pai. Não tô conseguindo descansar em Ti. Me mostra o que eu tenho que mudar em mim para que eu consiga finalmente descansar em Ti, Pai. Como Jesus já conquistou para mim lá na cruz. Gente, acabei de fazer aqui, não estava nem programado, mas acabei de fazer isso aqui. Fala com Deus, abre o coração para Ele, fala com a certeza de que você já é amada. Ponto. Não tem nada que você faça, nada que você fale, nada pode fazer com que Deus te ame mais do que Ele te ama nesse momento. Diminua o ritmo, para de tentar controlar tudo, porque Deus não precisa da tua versão forte. Ele se relaciona com quem você é. De verdade. Então, se hoje você se sente cansada até na fé, eu queria te lembrar de algo simples, mas muito poderoso. Você não precisa sustentar isso sozinha. Você não precisa tentar mais. Talvez você só precise voltar. Voltar para um lugar onde você não precisa provar nada, nem dar conta de tudo. Você só precisa estar em Deus. E isso já é mais do que suficiente. Se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e lembra, cuidar de você também é espiritual. E se você quiser um apoio mais de perto para fazer isso, te convido a conhecer os produtos e serviços que a gente tem aqui na Cuide-se para Cuidar. Vai ser um prazer e uma honra estar com você mais pertinho nessa jornada. Seja através do Clã, o Clube de Autocuidado da Mulher, seja através do PAD, o nosso protocolo anti-burnout, ou quem sabe com a pesquisa de identidade, a nossa análise comportamental que gera mais de 50 páginas a respeito da tua essência e de como você está adaptando o teu comportamento e como tudo isso está impactando na tua vida, seja através do meu livro, Cuide-se para Cuidar, ou alguma outra solução que nós temos. Vem com a gente que com certeza tem uma solução dentro do que você está precisando hoje e dentro do que você está disponível a investir também. Volte para si. O mundo pode esperar alguns minutos.